Bem-vindos a mais uma live da série de lives que a Full Frame está fazendo. Eu sou Márcio Neves, sou professor aqui da Full há 10 anos e fotógrafo há 20. Não parece, mas o tempo vai passando. Para esses dois primeiros temas aí da live que o Rodrigo convidou todos os professores para participar, eu escolhi algumas coisas ligadas a equipamento que são dúvidas que eu tenho visto com alguns alunos, né, para quem está começando. Então o tema hoje que eu escolhi é falar de DSLR versus mirrorless. Então a ideia é a gente falar um pouquinho de características, não vou entrar muito técnica. Eu separei alguns tópicos para falar vantagens e desvantagens de um sistema em relação ao outro. Porque assim, toda câmera fotográfica, embora sempre que um fabricante lança uma câmera, ele faz uma propaganda dizendo que aquela é a melhor câmera que vai resolver todos os seus problemas, toda câmera que você pegar, todo equipamento vai ter vantagens e desvantagens, vai ter pontos positivos e pontos negativos. Então a ideia é ir pegando alguns pontos desses e falando, né? Olha, vantagem e desvantagem de DSLR nesse ponto, de mirrorless em outros pontos, tá? Eu uso DSLR para trabalho. A minha primeira digital DSLR eu comprei acho que em 2006, então bastante tempo. Já usava Canon, né? Eu uso Canon, já usava Canon de filme quando eu comecei a estudar fotografia. E depois que entrou no mercado as mirrorless, em 2015 eu peguei minha primeira Fuji mirrorless, que é essa aqui, que está até hoje comigo. É meio xodozinho, e hoje eu comento que com essa câmera aqui eu fiz a foto que eu falo que foi a foto mais importante agora da minha vida. Foi a foto do nascimento da minha filha. Tava lá vendo o parto, segurando a mão da minha mulher e fotografando com essa Fuji aqui, ó. E vamos seguir aqui. Eu tô com uma colinha, de vez em quando eu vou dar uma olhada aqui embaixo, tá, gente? Porque eu separei os tópicos aqui para eu não esquecer de nada que eu anotei para falar para vocês, tá? Então primeiro vamos definir. Quem já foi aluno aqui da escola acho que conhece bem essa definição, né? Eu peguei uma DSLR de filme aqui para mostrar, para a gente fazer essa comparação, mas na verdade ela é uma reflex apenas, não é digital, né? Ela é de filme, porque uma das diferenças dá para ver bem melhor nessa câmera do que na digital reflex. Então, são câmeras que possuem esse sistema de espelho, né? Então a gente tem uma lente intercambiável, que a gente pode trocar de lente, dependendo o tipo de fotografia que eu quero. E aqui dentro ela tem um sistema de espelho, que vai projetar a imagem no visor aqui atrás. Então, reflex, o nome é por causa do espelho. Então, as câmeras que têm o espelho e as digitais são chamadas Digital Single Lens Reflex. Um conjunto de lente e o espelho para projetar a imagem aqui no visor, certo? E isso vai ser uma das características importantes de diferença entre os dois sistemas, tá? Ela se tornou aí a mais popular entre os fotógrafos, tanto profissionais quanto entusiastas, há bastante tempo. A mirrorless. Então, se a gente pegar essa aqui, é uma mirrorless da Fuji. Eu trouxe essa outra aqui. Tá? Então, se a gente pegar a definição, né, do que é uma câmera mirrorless, todas as câmeras que não são reflex são mirrorless. Então, a câmera do telefone celular seria mirrorless, uma câmera compacta seria uma mirrorless, porque elas não têm sistema de espelho. Mas o mercado e a indústria hoje está classificando como câmera mirrorless mesmo, são as câmeras que não possuem sistema de espelho, mas que têm uma objetiva que pode ser substituída também. Então eu tenho um sistema de lente intercambiável também, mas não tenho aquele espelho atrás aqui da objetiva para projetar a imagem. E essa câmera tem
para ser classificado hoje como mirrorless, né, nessa classificação moderna, sem espelho, troca lentes e os modos manuais, modos de operação parecido com as das DSLR. E embora muita gente pense, né, que é um sistema novo, a gente ouve falar, pô, essas câmeras novas, mirrorless, quem entrou no mercado com essas mirrorless, com um formato de sensor um pouquinho menor, foi a Panasonic e a Olympus em 2008. Então, para vocês terem ideia das principais fabricantes aí de câmeras que a gente tem hoje, a Sony entrou em 2010 com câmeras mirrorless, a Nikon e a Fuji em 2011, e a Canon em 2012. Então, embora elas tenham investido mais nesse sistema recentemente, não é um sistema tão novo aí. A gente já tem pelo menos uns 10 anos que essas câmeras estão no mercado, tá? Vamos pensar agora nessas características, né? A gente viu o que é uma DSLR, o que é uma mirrorless, e aí vamos começar a pensar nos tópicos lá. Características que vão dar diferença, vantagem para uma, vantagem para outra. Então, a primeira característica que eu destaquei aqui é o corpo da câmera, né? Como o fabricante não precisa mais de todo esse espaço para colocar o espelho móvel ali, ó, e nem essa parte aqui de cima, onde tem um outro conjunto de espelhos para projetar a imagem aqui no visor, eles conseguem produzir câmeras menores. Então essa Fuji, por exemplo, a Fuji acho que tem um modelo que é menor que esse, mas ela é bem compacta, né? Ó, o corpo é bem fininho, porque você não precisa de todo aquele recuo para encaixar a objetiva, que é o espaço onde está o espelho, que nem a gente tem aqui, ó. Então olha a diferença da largura aqui de uma câmera para outra. Então, uma das vantagens do sistema mirrorless é você conseguir fazer corpos menores, mais leves. E, por exemplo, para quem fotografa na rua, para quem viaja muito, carrega bolsa com menos peso, câmeras menores podem ser uma vantagem. Em alguns momentos é uma desvantagem, né? A câmera muito pequena, falta pegada aqui, né? Tem alguns acessórios para você colocar aqui, um grip para deixar essa pegada um pouquinho melhor. Por exemplo, eu não trabalharia com uma câmera desse tamanho num evento. Eu ficaria com dor na mão. Já tive, quando eu tive a minha primeira Canon, que era pequenininha, eu já tive esse problema. Ela não é confortável, mas já para fotografar na rua, ela é muito mais fácil, tá? Então, a questão do tamanho e da pegada, claro, isso vai depender do modelo de mirrorless que você está observando, que você está escolhendo. Esse outro modelo da Fuji já é um pouquinho maior, já tem uma pegada um pouco melhor aqui. A minha mão já não sobra tanto, ó. O problema é o dedinho aqui, que fica com dor de apoiar a câmera, né? Existem outros modelos agora, mesmo da Fuji, da Sony, vou falar um pouquinho lá no final disso, tá? Então, peso e tamanho do corpo são características diferentes. Se você gosta de câmeras menores, mirrorless. Tem algumas mirrorless maiores, mas ainda assim são menores que as DSLR, que as reflex, tá? Outra característica que eu destaquei aqui, que é uma característica que acho que está fazendo as pessoas que já fotografam há muito tempo demorarem a pensar nesse sistema mirrorless, é o visor, né? Aqui, nas reflex, a gente tem um visor óptico que está mostrando para a gente a imagem do espelho. Eu acho que dá até para me ver lá atrás, ó, no espelho refletido. Então, você está vendo, quando você coloca o olho aqui no visor, você está vendo uma imagem mais próxima do real, apenas refletida por espelhos. Já no sistema mirrorless, a gente não tem esse espelho. Então, o que acontece? A câmera está o tempo todo trabalhando. Por quê? Quem vai projetar a imagem, ou aqui no LCD, imagem sobre imagem aqui, ou aqui no LCD,
ou no visor que ela tem aqui, que não é óptico, ele é eletrônico também, o pessoal chama de Electronic Viewfinder e o das DSLR de Optical Viewfinder. Ó, fica bonito falar em inglês, né? Mas é visor eletrônico e visor óptico, vamos falar em português. Tá? Esse visorzinho que tem aqui, ó, acho que não vai aparecer ali, mas ele é um mini LCDzinho que tem lá dentro, ó, dá pra ver. Então, quando a gente olha, vai enquadrar, vai fotografar aqui por esse visor, eu estou vendo uma imagem que foi captada pelo sensor, processada pela câmera e projetada nessa mini telinha que ela tem aqui. Então eu já estou fotografando uma imagem processada. Acho que é a adaptação mais difícil para quem está acostumado com a reflex, é se acostumar com esse visor eletrônico aqui. Tá? E ele tem gente que fala, mas ele tem a vantagem de que a câmera consegue simular a exposição. Então eu consigo simular se eu vou deixar minha foto subexposta, superexposta, mas, por exemplo, isso pode ser uma desvantagem em algumas situações. Para fotografar com essas câmeras em estúdios, a gente tem que desligar essa função, a gente tem que lembrar que tem que ir lá no menu, desligar a função de simulação de exposição, porque senão a gente vai olhar aqui e não vai enxergar nada, porque a gente vai regular a câmera para a exposição do flash. Então, sem o flash, eu não vou ter uma exposição. E o que ela vai estar simulando é essa, digamos, falta de luz. Então, o visor fica todo escuro aqui quando a gente vai usar um flash externo, um flash no estúdio. Então, tem sempre que lembrar que tem que ir no menu, tem que desligar essa simulação de exposição para você conseguir visualizar uma imagem para fotografar. Senão, você não consegue fotografar. Então, também, esse visor vai interferir numa outra característica que eu vou falar daqui a pouquinho. Tá? Acho que é a maior dificuldade para quem já está acostumado com uma reflex é se acostumar com esse visor. A primeira geração, essas duas Fuji que eu tenho aqui são da primeira geração da Fuji, então, claro, é uma tecnologia que já tem aí uns 10, 11 anos, 12 acho por aí. Quanto mais nova a câmera, quanto mais recente ela foi lançada, esse visor está melhor, está ficando melhor. Então é uma tecnologia que vem sendo desenvolvida. Mas ver a imagem do espelho é uma coisa, você está vendo o mundo ali na sua frente. Aqui você está vendo um mundo que já foi processado por uma tela, no mínimo. Né? Então o visor é bem diferente. Até que foi uma das escolhas, porque eu queria experimentar uma mirrorless, porque que eu peguei essa Fuji, né? Surgiu a oportunidade dessa Fuji e eu achei interessante. Um dos motivos é que a Canon mirrorless que tinha na época, foi 2015 que eu anotei ali, não tinha esse visor. Só tinha o LCD, só dava para fotografar aqui pelo LCD da câmera. Cadê? Aqui, ó. Só dava para fotografar aqui pelo LCD. E eu, acostumado com reflex, gosto de fotografar com câmera no olho. Fotografo de vez em quando aqui no LCD, quando eu preciso de um ângulo diferente, por alguma característica, mas eu estou acostumado à câmera no olho. Porque quando eu estou com a câmera aqui, com o visor no olho, eu estou atento apenas ao que eu estou fotografando. Quando a gente está fotografando aqui com LCD, você não está prestando atenção só no que você está fotografando, você está vendo outras coisas. Você está vendo a câmera, sua mão, você está vendo todo o ambiente, e lá no meio o monitorzinho. Então, para se concentrar na composição da sua foto, no enquadramento, eu ainda acho que o melhor é fotografar com a câmera no olho. Então, por isso que eu escolhi na época essa Fuji, surgiu a oportunidade, porque a Canon na época não tinha. Você tinha que comprar à parte um visor eletrônico para colocar nela. Vamos para mais uma característica, tá bom? Então, outra característica que diferencia são os sistemas de foco, tá? Basicamente, você tem duas questões no foco. Velocidade do foco e quantidade de pontos de foco. As reflex digital hoje em dia, digitais, né, desculpa, elas acabam tendo que ter dois sistemas de foco. Um sistema de foco para o espelho, para quando a gente está fotografando com o visor óptico, e um sistema de foco para quando a gente vai fotografar pelo LCD. Isso para as empresas que fabricam câmeras não é muito legal. E na velocidade,
Isso tem melhorado bastante, acho que é uma das questões de mirrorless que mais avançou aí, dessas de primeira geração para as mais novas, é a velocidade do foco. Porque o sistema de foco das reflexos através do espelho ali é muito rápido. Quem já fotografou com câmera manual e com a primeira geração de câmeras com foco automático, ainda com filme, sabe que as câmeras hoje reflexo digital têm um foco bem rápido. E o sistema de foco feito pelo sensor, né, direto ali no sensor, não é tão rápido. Está melhorando bastante, está chegando bem próximo. Mas a vantagem é que o sensor eletrônico consegue ter muito mais pontos de foco. Então a gente pegar uma linha básica aí da Canon, da linha reflex, né, uma T7, ela tem acho que são 5 pontos de foco, 7 pontos de foco, 30, quando vai avançando o modelo vai aumentando o número de pontos. Essa Fuji, por exemplo, que é de primeira geração, tem uma quantidade de pontos de foco muito grandes. Só que é um foco um pouquinho mais lento. Então por isso que eu também continuei optando a ter a Fuji para fotografar na rua, para fotografar a família, mas para trabalhar continuo com Canon. A nova geração aí da Canon está melhorando esse sistema de focos direto pelo sensor. Então, essa pode ser uma característica que, se a gente comparar tem que pegar uma reflex nova e uma mirrorless mais nova para fazer esse teste, tá? Dentro dessa questão também de velocidade, a gente tem a velocidade de disparo contínuo, né? O número de fotos por segundo que uma câmera é capaz de fazer. Nas DSLR, você tem todo o movimento ali do espelho, que a cada clique vai ter que subir e descer. Então, essa velocidade é limitada, né? Se eu não me engano, a EOS 1DX são 12 fotos por segundo. Essa câmera Fuji aqui, que é antiga, já fazia 6. Então a nova geração está conseguindo fazer 20, 30 fotos. Por quê? Porque não tem mais o espelho. Então a partir do momento que você clica aqui com o... deixa eu ver se dá para mostrar aqui, ó. Contínuo ali, ó. 6 fotos por segundo. Então para uma câmera antiga isso já era bem antiga, né? Tem 10 anos aí, já era bem rápido. Coisa que só a linha mais intermediária da Canon conseguia fazer, que era a 70D na época, que fazia acho que 7 ou 8 fotos por segundo. As novas mirrorless conseguem sequências aí de 20 fotos por segundo, 30 fotos por segundo. Então a tendência aí, por exemplo, é para os fotógrafos de esporte aderirem, porque ele consegue fazer uma sequência muito maior de imagens ali daquele momento da ação, tá? Acho que 30 é um exagero, porque já é mais rápido do que filme de cinema, né? Já é uma velocidade de vídeo, 30 fotos por segundo. Mas é uma diferença para quem precisa muito desse recurso. Com a mirrorless vai conseguir uma velocidade muito maior, uma sequência de fotos bem maior. Mais uma característica que a gente tem é o barulho. As câmeras reflex, né, DSLR, são barulhentas. O sistema de espelho levantando e descendo faz barulho. O espelho bate na parte de cima, depois bate na parte de baixo novamente. E as câmeras mirrorless não tem esse sistema. Então logo o barulho delas é muito pequeno. E nos modelos mais novos você tem um sistema de disparo eletrônico onde não tem barulho nenhum. Então isso é uma vantagem para várias situações. Eu brinco assim, pensando no casamento, faz muito tempo que eu não fotografo um casamento, mas você está lá com a reflex, tá no disparo contínuo, atrás do padre, a câmera está batendo, fazendo barulho. Se o microfone dele for bom, a igreja inteira está ouvindo você disparar. Nas novas mirrorless, você usa o disparo eletrônico e não tem barulho nenhum. Essa aqui ainda tem um mecanismo aqui de cortina do obturador, mas o barulho também já é bem menor
do que de uma reflex, tá bom? Então, de novo, vantagem nesse caso para mirrorless, apesar que não é um placar, tá? Eu não estou contando. Outra característica importante são as baterias, né? Duração de bateria. Aí a gente tem a influência de duas coisas na duração da bateria. Primeiro é a questão física mesmo, né? Eu trouxe uma bateria aqui da Fuji, que sempre que eu saio com a minha Fuji, tem uma bateria aqui nela e tem que ter outra bateria na bolsa, porque eu sei que essa bateria vai acabar. Se eu começar a fotografar bastante, ela vai acabar mesmo, não tem jeito. Então a questão física, nas câmeras menores, e essas duas aqui, apesar dessa Fuji ser um pouquinho maior, a bateria é a mesma, é o mesmo modelo. Para mim ainda bem, né? Porque se tem dois modelos de câmera com modelos de bateria diferentes, teria que ter muitas baterias. Então, se você faz uma câmera menor, logo sua bateria vai ser menor e a capacidade dela também vai ser menor. Mas mesmo com uma bateria maior, com capacidade igual a uma bateria de reflex, as mirrorless consomem mais bateria. Porque como o visor tá sempre ali, o sensor está sempre captando essa imagem, processando e projetando aqui no LCD ou no visor eletrônico, esse sistema está sempre ligado. Então a câmera, sempre que você está olhando uma imagem aqui na tela, ela está ligada. Então o consumo de bateria é muito grande das mirrorless. O EVF aqui, né, o visor eletrônico que tem aqui, consome um pouco menos que o LCD, mas consome muito mais do que o visor óptico das câmeras reflex. Afinal, o visor óptico não consome bateria nenhuma. A gente está vendo uma imagem de espelho. Espelho não precisa de bateria para funcionar. O único consumo de bateria que você tem quando você está visualizando numa reflex é que quando você dá o toque aqui, ela faz o foco, o motor de foco vai gastar a bateria e ela liga ali um painelzinho que te dá as configurações que você está usando e o fotômetro. Mas se ela estiver desligada, você consegue ver uma imagem. Então, você consegue, com a câmera até desligada, treinar seus enquadramentos aqui, exercitar isso. Já a mirrorless sem bateria é um belo enfeite distante. Tá? Então, mesmo se a gente comparar modelos que usem a mesma bateria, essa bateria da Canon, acho que da linha R, tem uma capacidade maior, sim, ela vai durar mais, mas menos do que se fosse numa DSLR com a mesma capacidade, tá bom? Mais uma característica aqui, tá? É a disponibilidade de objetivas e acessórios. Então, as DSLR, por estarem há muito tempo no mercado, tem uma infinidade de objetivas. A linha da Canon, por exemplo, EOS com encaixe F de objetivas, foi lançada em 87. Então, de lá para cá, ela colocou no mercado e tirou do mercado vários modelos de objetivas. O sistema mirrorless, como é um pouco mais novo, tem uma linha limitada de objetivas e acessórios. Tanto que a própria Canon, quando lançou a linha nova dela de mirrorless, que é o sistema R, já lançou um adaptador para você poder usar as objetivas antigas, as objetivas EF e as objetivas EFS. E é muito comum a gente ver o pessoal que usa Sony, né, o pessoal de vídeo que gosta de Sony, a Sony era tradicional em vídeo, usar a câmera Sony com objetiva Canon, porque a disponibilidade no mercado de objetivas da Sony é menor. E dizem que é mais caro também. Então, cuidado aí com os acessórios, tem que ver. O seu flash vai funcionar, as objetivas que você mais usa, que você mais gosta, o sistema novo que você está escolhendo vai ter essas objetivas ou não vai ter? Ou você vai ter que usar um adaptador, né? E por última característica ali é a tecnologia. As câmeras mirrorless são uma tecnologia mais nova e as empresas estão apostando mais nela para venda. Estão começando a reduzir a produção de DSLR, que é uma tecnologia mais madura, mas tem outro porém. Se ela é uma tecnologia madura, ela é mais confiável e mais estável. Você já sabe o que ela é capaz de fazer, o que ela aguenta, digamos assim. E as mirrorless é um pouco mais recente, mas vem avançando muito nisso, tá?
Por último agora, opa, tinha mais uma aqui, estava esquecendo, são os modos de vídeo. Nas primeiras reflexos digitais, por exemplo, a gente nem tinha vídeo, porque tinha esse empecilho do espelho. Depois, colocar no sistema que o espelho fica travado lá em cima e você consegue fazer vídeo. Nas câmeras mirrorless, essa primeira geração da Fuji não, porque ela era voltada para fotografia, mas as mais novas têm modos de vídeo mais avançados também. Então, para quem gosta ou precisa fazer mais vídeos, as mirrorless também têm uma vantagem aí nesse caso, tá? Comentar rapidinho de marcas. Então, hoje a gente tem os principais, todos os fabricantes têm algum modelo mirrorless, mas a Canon, a Sony, a Fuji e a Nikon são as principais fabricantes, né? A Canon, eu apostaria aí na linha R, que é a linha mais nova, né, de câmeras da Canon mirrorless. Desculpa aí, gente, deu um problema aqui, alguém tá ligando, eu não posso falar agora. Tá bom? Aqui, voltamos. Então a Sony, com a linha Alpha, que é a melhor aí da Sony, a Sony demorou para ocupar espaço no mercado profissional de fotografia, porque ela não era tradicional de fotografia, os fotógrafos não gostavam muito, mas com a linha Alpha aí de mirrorless, ela avançou muito. A Fuji tem basicamente duas linhas de mirrorless, a linha X, que é essa aqui, que são câmeras com sensor APS, e a linha GFX, que são as médio formato digitais da Fuji. E a Nikon recentemente tem a linha Z também, que parece muito boa. Deixo a Nikon um pouquinho atrás hoje, porque no mercado a gente vê que ela saiu do Brasil, está um pouquinho mais difícil. Eu ainda, por exemplo, não vi nenhuma Nikon dessa linha Z. Tá? Sony, Canon, está aparecendo muito mais. Para finalizar, o que eu sempre costumo dizer, que a melhor câmera é aquela que você tem, sabe tirar o melhor proveito dela e se sente bem usando, né? Se sente confortável usando. Então, se você está começando a comprar um equipamento, quer um equipamento mais moderno, dá uma pesquisada melhor nas mirrorless, porque é o futuro. Eu acho que nem é tanto futuro, já é presente. Os modelos de DSLR no mercado já estão diminuindo, tá? Quem tem DSLR, pô, preciso trocar urgente. Não, as câmeras, as últimas aí DSLR têm bastante recursos que ainda atendem muito bem aos fotógrafos. E por curiosidade, né, eu tenho um site que eu sigo espanhol que fez um levantamento sobre as câmeras das fotos premiadas no WordPress Photo. As DSLR, embora todo mundo esteja falando que já é passado, cerca de 60% das fotos premiadas ainda são com DSLR. Então, a peça sempre mais importante é a peça que está aqui atrás da câmera operando, né? Eu acho que tem bastante opções no mercado. Claro, se as empresas não tiverem mais câmeras reflex, a gente vai ter que se adaptar a esse visorzinho eletrônico. O pessoal mais novo acho que se adapta mais fácil, porque está acostumado a ver o mundo pela tela do celular. E essa é uma adaptação que vai ser necessária, assim como a gente se adaptou da mudança do filme para o digital, tá? Acho que o que eu separei para falar hoje de características aí de reflex e mirrorless eram essas. Valeu para quem ficou aí assistindo a gente. Assistam lá, quem não pôde assistir aqui ao vivo, veja lá no canal do YouTube da Full Frame depois. E continuem seguindo as nossas lives, tá? A gente se vê por aqui. Valeu, galera. Cadê?